Shalom, queridos. Hoje, pela graça de Deus, estamos com o capítulo 29 do livro de Ezequiel. Louvado seja Deus. Já aplaudiram ao Senhor Jesus? Ele é a palavra. É nele que devemos estar seguros. Ele é o nosso esconderijo. Então, depois desse aplauso bem forte para ele, vamos ver aqui Ezequiel capítulo 29. Babilônia não foi o único poder com quem a Jerusalém da época de Ezequiel havia se prostituído. O Egito foi outro. Quando você sofre debaixo de duas nações, às vezes você tem que escolher um opressor para que este defenda o outro. No entanto, quando os judeus buscaram proteção dos egípcios, estes traíram Judá para Jerusalém. O Egito tornou-se como um dos juncos ao longo das margens do Nilo. Quando Judá se inclinou para ele, o Egito se quebrou. O Egito vai pagar o preço. Ele é como um dos crocodilos gigantes pelos quais ele se tornou famoso. Ele é terrível, mas está levado cativo pelos maxilares, e seu corpo está deixado como carne para os animais selvagens. Ele atribuiu a si mesmo os poderes do Criador. No entanto, todo mundo saberá que Yahvé é o Criador do Nilo, não o Egito. Quando suas cidades sofrerem por 40 anos, assim como as cidades de Judá por 70 anos, eles saberão que o Senhor é Deus. Contudo, Deus restaurou o Egito, assim como ele restaurou Judá. Quão gracioso ele é! Quão gracioso é o nosso Deus! Mas nunca seu povo confiaria neste junco. Os egípcios serão curados de seus caminhos idólatras. Este capítulo é composto por dois oráculos com um intervalo entre eles de quase 17 anos. Os versículos de 1 a 17 pintam um quadro geral. Os versículos 17 a 21 são mais específicos. O cerco de Tiro por Nabucodonosor estendeu-se por um período longo demais, deixando um despojo muito pequeno para ele e para o seu exército. No entanto, o Egito constituiria uma recompensa compensatória mais do que adequada. Mas Israel recuperaria o poder, saberia quem o Senhor realmente é. É o verso 20 desse capítulo 29. Na ascensão e queda das nações, vemos a mão divina. Seus caminhos são misteriosos, mas eles não são arbitrários. Não são arbitrários ou impulsivos. No final de todos,
saberão quem é verdadeiramente o Senhor. E nós, o que faremos em nossas vidas? Onde cada aliado falso é como um junco quebrado. Aprendemos a nos apoiar no braço forte e invisível de Deus e não deixemos, aprendamos a nos apoiar no braço forte e invisível de Deus e não deixemos que a visibilidade dos seres humanos fortes nos esmague. Então, graças a Deus, estamos aqui com um pequeno comentário do capítulo 29 de Ezequiel. E o conselho do Senhor é que a gente não confie nos homens, mas sim no braço poderoso e invisível do nosso Deus. Toda a questão está nisso. O invisível braço do Senhor, poderoso, mas invisível. E o ser humano gosta de ver. Todo o problema é esse. E nós queremos ver. Não é em vão que o Egito, não é em vão que Israel ficou o tempo todo trazendo de volta toda aquela pecaminosidade que estiveram durante 400 anos no Egito. Porque eles gostam de ver. Então eles ficaram com aqueles deuses providenciavam para eles prazer carnal. E aí eles estavam vendo, ali tem um boneco de ferro, tem um boneco de barro, um boneco de ouro, um boneco... Eu sei que era tudo contra boneco, na frente de deuses de todos os tipos. Mas todos eles, o culto era de uma maneira que dava prazer para aqueles que iam cultuar. É diferente de nós temos que dar o prazer para o nosso Deus, entregar o nosso melhor para Ele, a nossa adoração. Não tem, no momento da adoração, nada de carnalidade, nem em tempo nenhum deve haver. Nós devemos adorar em espírito e em verdade. Então, todo o problema de Israel foi esse, e não é diferente o problema da igreja. Ainda bem que o nosso Deus, Ele escolhe e Ele garante. Ele mesmo vai, busca atrás, vai atrás, como Ele fez com Israel, desde Gênesis até Malaquias, o tempo todo Ele é atrás de Israel. Quando chega em Malaquias, Ele dá uma prensazinha, Ele dá uma parada, Ele para de falar e fica um silêncio de 400 anos, mas Ele corre atrás, Ele não deixa, gente. Ele criou e é responsável por nós. Ele se sente responsável. Não somos nós que criamos nossos filhos, geramos filhos e depois a gente deixa na mão de vovó, de babá, de tia, mas ele não deixa na mão de deusinho nenhum. Todos os deuses falsos ficaram babando porque queria ficar com esse povo, mas Deus não deixou na mão de nenhum. Eles caíam e atrás de Deus trazia de volta. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam. Ficava ali dando disciplina até eles se arrependerem de estarem com os deuses, amparado pelos deuses que não podia fazer nada por eles. Então, Deus é Pai de verdade, não é como nós não. A gente, qualquer motivo, deixa nossos filhos, somos capazes até de nos divorciar e ter um filho em outro lar, deixando com outra pessoa. A mamãe com outra pessoa e o filhinho lá depois na guarda compartilhada, o papai também com outra pessoa e aí o filhinho vem e fica nesse vai e vem, o filhinho vendo o papai dormindo com a outra mulher, que já é esposa, né? Um problema mais assim de tranquilidade, porque já é uma esposa, e agora o filhinho vai para casa da mamãe, a mamãe também já tem um esposo, e nós somos capazes disso, não é isso? Que é tão terrível isso, terrível demais, muito terrível. E eu tenho lidado com as pessoas e sei os aconselhamentos, as situações de um divórcio. A gente sabe que acontece e tem casos que a gente sabe que é difícil para a gente conseguir administrar, mas na maioria são situações mesmo de perversidade, porque não se pode largar um cônjuge simplesmente por causa de problemas que todo mundo tem. Só no caso de adultério, aí de adultério
alguns casos especiais, como tem lá em 1 Coríntios. Nós vamos chegar lá e vamos ver outros casos especiais. Um caso especial também pode ser haver separação, mas o melhor de tudo é que a gente perdoe para que as crianças não sejam ficar escandalizadas. Isso fica no coração delas. Mas é triste demais, querido. A mesma coisa do divórcio foi o que eu fiz com meu filho. Eu não estou aqui para atirar pedra em ninguém. Eu estou falando da ofensa que nós fazemos a Deus. E eu tenho que falar, porque eu sou profetisa. Eu tenho que falar. A mesma coisa aconteceu comigo, né? Eu não me divorciei, graças a Deus. Nem pretendo, estamos bem. Eu e meu marido, 53 anos. 53 anos de casados. Nós estamos bem com o Senhor. A gente sabe que é o Senhor que faz a garantia do casamento e nós confiamos nele para que ele garanta o nosso casamento. Mas eu não estou aqui para tirar pedra, eu estou aqui para mostrar que nós devemos olhar para essas coisas que fizemos e nos arrependermos, não achar que foi normal. Não foi normal deixar meu filho dentro de um sítio com uma família que eu não tinha nada a ver com a família. E mesmo que tivesse, não se deixa. Então, eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém, eu estou aqui para confessar pecado e querer que vocês também confessem pecados. Porque tudo que nós temos de bom diante de Deus é quando nós nos humilhamos, nada mais. Se quer dar uma coisa para Deus, boa para Ele, se humilhe, reconheça que peca, reconheça que tem errado nisso ou naquilo. Se não está reconhecendo, peça ao Espírito Santo para mostrar o que é, que às vezes você nem está ligando para isso, também está tão cauterizada que faz as coisas, nem percebe, mas peça ao Espírito Santo que Ele mostre e reconheça, se humilhe. Não estou aqui para jogar pedra, para dizer, porque Jesus Cristo disse, atira a primeira pedra, aquele que não tem pecado, com a mulher que tinha saído de uma de adultério. E Jesus disse, atira a primeira pedra, vocês aí. Então não é isso. Eu, como profetisa, como eu estou com a direção do Senhor, que me disse, minha filha, volta para meu livro e leva o meu povo a estar também com o meu livro santo. Não tem outra saída para vocês, é a Bíblia, é a minha palavra. Então eu voltei, que está tempo sem também ter essa intimidade com a palavra, eu já tinha lido várias vezes a Bíblia toda, mas estava assim, desligada, você sabe, né? Assim a vida de pecado, o tempo todo assim. Não tem pecado pior do que você largar o livro, a Bíblia, porque ela é que vai te fazer ouvir Deus. Se você não quer ouvir seu pai, então o negócio está muito sério. Então, para que pecado pior do que esse? A pessoa pegar a Bíblia somente para fazer pregação. Tem pior do que isso? É para ter intimidade com a Bíblia. É a voz do nosso Deus. E a gente, eu estava assim, vocês assim. Talvez alguém tivesse melhor do que eu, né? Eu não sei. Mas eu sei que foi muito difícil para o povo, de um modo geral, aceitar. Ler Bíblia, estudar Bíblia. Foi difícil demais. Aí agora eu tenho que falar o que está na Bíblia, cada capítulo, cada semana. E eu tenho que falar para vocês que esses pecados aqui de Israel, tudo isso, essa situação de idolatria era por causa das carnalidades, porque queria viver aqueles prazeres que os deuses estranhos davam. Os cultos deles eram assim. E a gente gosta de ver as coisas, quer ver, quer ver. Mas a gente tem que fazer uma coisa. Vamos pedir ao Espírito Santo para mostrar que não é somente a idolatria, não é somente a prostituição, mas também coisas como essa. Quer dizer, que eu deixo meu filho por um ano na mão de uma família. Que família, meu Deus, misericórdia, meu Deus. Então, eu não posso estar falando para vocês, jogando pedra, estou falando como profetisa, dando um recado de Deus que é para mim também. Arrependei-vos. Nós temos que nos arrepender. Então, se arrependa como eu já me arrependi. E cada vez que eu lembro, eu sei sei que Deus já me perdoou, mas eu fico imaginando como eu estava tão cega ao ponto de largar. Pecado cega a gente. Então, em nome de Jesus, veja os seus pecados também, deixe o Senhor mostrar o Espírito Santo e se arrependam também. Em nome de Jesus. Eu não estou falando de divórcio porque eu seja melhor do que os divorciados, porque quem não peca no divórcio, peca em outras coisas. E eu já disse a vocês as coisas que eu já pequei, o que eu vou me lembrando, eu vou dizendo, porque eu não tenho nada escondido. Graças a Deus, o que eu mais quero é o perdão de Deus, Ele já me deu que eu mais precisava, ele já me deu. Então não interessa se alguém vai censurar ou não. Eu tenho que dizer o que eu já fiz de errado para poder vocês não fazerem as mesmas coisas. E vocês também se arrependam. Digam às suas filhas as coisas que erraram para seus filhos não fazerem as mesmas coisas. A nossa vida de confissão, a nossa vida de querer alertar as pessoas para vir para Deus. Quando você confessa os pecados, quando você fala dos seus erros,
É porque você não quer mais fazer, quer que as pessoas que estão vendo a consequência do seu erro não queiram fazer o erro também. Então, eu tenho que falar. Os profetas e as profetisas dos últimos dias da igreja na terra, Atos 2,17 diz: Meus filhos e filhas profetizarão, e eu vou calar. Não vou calar nem diante dos meus erros, tenho que confessar, e nem vou deixar que vocês fiquem sem saber o que fizeram de errado. Então, se alguém se divorciou, fez errado. Não fique se gloriando, não, achando que está tudo maravilhoso porque se divorciou. Peça perdão a Deus e quando estiver conversando com as pessoas, não se exiba, não fique se exibindo, dizendo eu estou feliz agora com meu segundo marido, eu estou feliz agora com minha segunda mulher. Não faça uma coisa dessa, porque isso aí é uma afronta para Deus. Ele diz, eu odeio divórcio. Mas você vai dizer que está feliz depois que divorciou. Você está na misericórdia de Deus, que Ele permitiu e está te aguentando, está te, te perdoando desse pecado, se é que você já perdoou, já achou que era pecado e pediu perdão. Se não pediu, peça, pelo amor de Deus. Não é que você agora vai consertar um erro contra o erro, largar a pessoa que você tornou casar, não, não é isso. Eu estou falando para se conscientizar que isso aí causa um dano terrível em cima da terra. Uma criança escandalizada de ver seu pai com outra mulher e sua mãe com outro marido. É terrível isso na cabeça da criança. Ou você quer dizer que é bom, hein? Será que eu estou falando alguma besteira? Eu creio que não. Você acha que é bom isso? Você acha que uma criança suporta esse negócio de boa? Eu tenho experiência com vários que são filhos divorciados que não estão levando isso de boa. Ao contrário, estão com comportamentos terríveis. Crianças que eram legais e quando houve o divórcio mudou totalmente. Eu acompanho isso. Eu estou no ministério há mais de 20 anos. Famílias que já se apresentaram a mim com essas situações. Então, em nome de Jesus Cristo, não acho que eu estou querendo ser a melhor das melhores. Eu sou a líder de vocês, sou a vice-presidente do ministério, quero o bem de vocês e ai de mim que não queira, porque Deus vai cobrar de mim qualquer maldade que eu tiver sobre a vida de vocês. Mas, em nome de Jesus, me ajude me entenda que eu estou sendo fiel ao meu Deus, falando que eu estou falando que Deus odeia. E está escrito na palavra, odeia divórcio. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos estar entendendo, compreendendo um ao outro. Eu como líder, vocês como liderados. Não esqueça que temos que estar todos alinhados, toda em unidade, sabendo as coisas que Deus requer. Ele quer de mim que eu fale o que está na Bíblia e quer de vocês a obediência do que está na Bíblia. Quando eu falo alguma coisa que não estiver na Bíblia, então vocês vêm à minha casa, nós conversamos e eu vou me render, vou consertar diante de todos. Olha, eu falei isso aqui que não estava na Bíblia. Mas tem que ser assim. Vem a mim falar. Se eu falar alguma coisa que não é bíblico, se eu estou falando que Deus odeia divórcio e tem outra interpretação para essa frase, você vem me dizer, para poder eu me consertar. Porque até onde eu sei, Deus odeia divórcio e isso não precisa de um estudo profundo de teologia. Ele está falando que odeia divórcio. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos estar unidos em unidade, querendo sempre fazer a vontade de Deus, que é ouvir a sua palavra e obedecer. Agora eu quero que vocês lembrem de uma coisinha. Nós temos também, de mais entre muitas, tem mais outra. Nós temos o primeiro sábado de cada mês, com os aniversariantes do horário das 13 horas até as 14, que é o dia do culto da imersão, das 14 horas até as 19. Mas os aniversariantes estão comigo almoçando, comigo o apóstolo Elias, das 13 às 14 horas, aniversariante juntamente conosco veio para o templo e ali continuamos no culto até as 19 horas. Todo o primeiro sábado de cada mês. No culto, vocês vão entregar para o Senhor a palavra de uma maneira festiva. Vocês estudam durante o mês a palavra no discipulado e esses mesmos capítulos vão ser apresentados no culto da imersão por ministrações de 15 minutos, por peças teatrais, jograis e cânticos. A palavra cantada, a palavra em forma de teatro, tudo para nós mostrarmos o nosso amor pela palavra. Quem ama tem N novidades para aquele que ama. Então, temos as novidades da maneira como apresenta a palavra diante daquele que nós amamos, que é Jesus e Ele é a palavra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo,
seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.